é uma continuação do que foi abordado no capítulo 31 e que a videoaula do capítulo 31 também está disponível antes dessa aula. Então vamos lá, teoria macroeconômica da economia aberta. Lembrando que nós vamos usar tudo aquilo que a gente já observou no capítulo 31, do que vem a ser uma economia aberta e de quais são os elementos que compõem essa economia aberta, dado que nos vários capítulos anteriores, quando a gente fala de algumas questões econômicas, a gente está falando de uma economia fechada que não tem relações econômicas com o mundo. Agora, vamos avançar aqui um pouco mais. Então, nas últimas 3 décadas, os Estados Unidos importaram persistentemente mais bens e serviços do que exportaram. Ou seja, as exportações líquidas dos Estados Unidos, elas têm sido negativas, portanto, eles compram muito mais do que exportam. Embora os economistas debatam se esses déficits são um problema para a economia dos Estados Unidos, a comunidade empresarial da nação tem uma opinião sólida a respeito dessa questão. Muitos líderes empresariais argumentam que os déficits comerciais eles refletem concorrência desleal. Portanto, veja, as empresas estrangeiras são autorizadas a vender seus produtos nos mercados dos Estados Unidos, afirmam esses líderes, enquanto os governos estrangeiros impedem que as empresas norte-americanas vendam seus produtos no exterior. E aí, claramente, essa é uma percepção. Qual é a percepção, então, de um líder empresarial nos Estados Unidos? De que o mundo traz um monte de produto para os Estados Unidos e inunda o mercado americano com produtos estrangeiros, mas os produtos americanos muitas vezes têm dificuldade de acessar alguns mercados, por exemplo, digamos, mais desenvolvidos ou até mercados de países em desenvolvimento que podem utilizar, por exemplo, cláusulas comerciais que permitem, digamos, ter barreiras ou tarifas ou taxações para produtos de países ricos que entrem em países em desenvolvimento. Então, essa é uma reclamação comum. Isso também acontece na Europa, a reclamação dos europeus por conta da quantidade de mercadorias, por exemplo, que vem da China, que inundam o mercado local. Imagine então que você seja o presidente e deseje, portanto, acabar com esses déficits comerciais. O que você então deveria fazer numa situação dessa, em que o país tem muito mais importação do que exportação? Deveria tentar limitar as importações? Talvez pela imposição de uma cota sobre a importação de produtos têxteis da China ou de carros do Japão? Então veja, primeira possibilidade, limito as importações criando cota, quantidade de produtos que vão entrar no país, seja lá uma roupa chinesa ou um carro japonês? Ou eu deveria tentar influenciar o déficit comercial da nação de outra maneira, como, por exemplo, incentivando o país a exportar, digamos, produtos mais sofisticados para o resto do mundo? Então esse é um desafio. E essas 2 perguntas, ou essas 3 perguntas, né, que deveria fazer também conta, são perguntas que são aplicáveis ao cotidiano de como os políticos e os presidentes, os primeiros ministros, os premiers, né, enfim, os líderes dos países lidam ultimamente com essa economia dita globalizada. Como é que você tenta melhorar esta relação comercial que produz essa desigualdade entre importação e exportação? Para entendermos quais fatores determinam a balança comercial de um país e como as políticas do governo, portanto, podem afetá-la, nós precisamos de uma teoria macroeconômica que explique como funciona, portanto, a economia aberta. Então, por que é importante entender os efeitos práticos e também aqui teóricos de produtos que entram numa economia? O que eles causam na economia? E os nossos produtos quando saem para outras economias?
o que causam também para a economia. No capítulo anterior, lá no capítulo 31, que eu sinalizei que é o outro capítulo que faz parte aí desta parte número 11 do livro do Menkil, introduziu algumas das principais variáveis macroeconômicas que descrevem, portanto, a relação de uma economia com outras economias. Isso inclui, por exemplo, exportações líquidas, investimento externo líquido e, claramente, a compreensão de como funcionam as taxas de câmbio real e nominal. Este capítulo desenvolve um modelo que identifica as forças, portanto, que determinam essas variáveis e mostra como essas variáveis se relacionam umas com as outras. Então, lá no capítulo 31, nós sinalizamos e explicamos o que são cada uma dessas variáveis. Agora nós vamos identificar as forças que fazem movimentos dessas variáveis e mostrar também como é que essas variáveis se relacionam uma com as outras e como isso afeta a economia real. Para desenvolvermos esse modelo macroeconômico da economia aberta, ampliamos nossa análise anterior de dois modos. O primeiro, o modelo toma o PIB da economia como dado. Então veja, faremos a suposição de que a produção de bens e serviços da economia, como medida pelo PIB real, ela é determinada pelas ofertas dos fatores de produção e pela tecnologia de produção disponível que transformam esses insumos em produtos. E o segundo modo é de que o modelo toma o nível de preços da economia como dado. Então faremos esta suposição também de que o nível de preços ele vai se ajustar para equilibrar a oferta e a demanda de moeda, lembrando aí que nas relações com o exterior você tem a presença de moedas diferentes. Em outras palavras, este capítulo então toma como ponto de partida as lições aprendidas lá nos capítulos anteriores, portanto, assista o capítulo anterior antes de assistir esse, para que fique claro as questões das variáveis sobre a determinação do produto e do nível de preço da economia. Portanto, o objetivo do modelo a ser desenvolvido neste capítulo é nós destacarmos as forças que determinam a balança comercial e a taxa de câmbio da economia. Então, é compreender o que é que faz pressão, força, movimento na balança comercial, que é o lado real da economia, então bens e produtos entrando e saindo da economia, e também as forças ou as pressões que causam na relação monetária, que, portanto, é a taxa de câmbio da economia. Portanto, por exemplo, a relação entre dólar e real, dólar e euro ou real e euro. Então, é fundamental a gente entender. Então, o objetivo desse capítulo é justamente compreender a dinâmica. A gente viu de maneira estanque os conceitos no capítulo 31 e agora nós vamos observar como funciona a dinâmica dessas variáveis. Em certo sentido, o modelo ele é simples. Aplica os instrumentos da oferta e da demanda em uma economia aberta. Lembrando que os instrumentos da oferta e da demanda estão lá nos primeiros capítulos do livro, lá nas primeiras videoaulas sobre como funciona aí essa questão da oferta e da demanda, só que agora aplicada a um modelo de economia aberta. Porém, o modelo é mais complicado que os outros que já vimos, porque envolve observar simultaneamente dois mercados relacionados. Então nós temos que olhar o mercado de fundos de empréstimos e o mercado de câmbio de moeda estrangeira. Depois que tivermos desenvolvido esse modelo da economia, vamos utilizá-lo para examinar como vários eventos e políticas afetam a balança comercial e afetam também a taxa de câmbio da economia. Então, estaremos aptos a determinar as políticas do governo que são mais apropriadas para reverter os déficits comerciais que a economia dos Estados Unidos ela tem apresentado, pelo menos aí nas últimas 2 décadas. Lembrando que é um livro, enfim, escrito lá em meados de 2012, 13, 14. Consequentemente, essa é uma realidade que ainda persiste na economia americana, que são os déficits comerciais, ok?